Amém. Graças a Deus por mais um dia. Nós saudamos a todos que neste momento entende que deve seguir na presença do Senhor. Esse dia que o Senhor nos está dando é mais uma oportunidade para oferecermos a Ele o nosso louvor e ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. O nosso Deus é um Deus bom. A única coisa que Ele não pode fazer é negar-se a si mesmo. Então vamos nos apoderar de todos os recursos e bênçãos que há nele. Convidamos vocês, convidamos a todos para seguirmos em sua presença e prestarmos culto a Ele. Vamos estar orando. Senhor Deus, algo podemos dizer a Ti entre tantas coisas. É muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade nesse país de livremente, Senhor, estar adorando o Teu nome, Te louvando e proclamando o Teu Evangelho. Que possamos, ó Deus, ser ávidos para aproveitar esse tempo e proclamar a Tua salvação, as boas novas. Deus, ao olharmos para nós, temos tantas carências, há tantas carências, ó Deus, no Teu povo. Senhor, e ao seguirmos olhando para nós, não encontramos em nós nenhum recurso. Então, ó Deus, miramos a Ti, recorremos a Ti, Senhor, clamando a Tua misericórdia, que Teu Espírito, Senhor, possa trazer todo o ajuste às nossas vidas. Queremos oferecer algo a Ti e lembramos que ninguém pode oferecer algo a Ti sem de Ti receber primeiro. Queremos ser Teus servos, Pai, e honrar, ó Deus, o Teu nome. Seja, Senhor, o Teu Espírito capacitando. Que o Senhor possa, Deus, pela Tua misericórdia e favor, estar visitando a cada lar com a Tua luz, com a Tua graça, com a Tua salvação. Recebe, Senhor, este louvor, queremos ofertar a Ti. E fala, Deus, conosco, porque nós temos fome e sede da Tua palavra. É isso que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus é suficiente. Então, viva toda a vida que há nele, toda a graça. Tantos estão buscando se satisfazer em muitas coisas que o mundo oferece. Mas Jesus, Ele é suficiente. Então, corramos a Ele, nos apossemos de toda a graça disponível, todo favor, todo socorro, todo ajuste que estão disponíveis em Deus e no Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Paz, irmãos. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Né? As três coisas logo, né? Que cada um assiste em momento diferente a palavra. E nesse momento adoramos a Deus através do louvor e da adoração. Vamos agora através da leitura da palavra. Amém? Essa manhã vamos meditar sobre um texto de Salmos, lá no Salmos 36. Quem tem Bíblia aí já vai abrindo, né? Ou acessando, conforme for aí o que você tem nessa manhã, né? Então, falar hoje, nessa manhã, sobre a fonte de vida, sobre a vida. Nós temos ouvido, escutado muitas notícias, né, de morte, de perda, de tristezas. E olhando para o Senhor Jesus como nossa fonte, como aquele que nos instrui, aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção em nossas vidas, né? E a palavra, justamente, ela, como um alimento para cada um de nós, ela nos mostra, nos aponta o caminho, nos leva, nos revela quem verdadeiramente é Jesus, quem é Cristo. E isso não somente no Novo Testamento, né? Mas no Antigo Testamento também os textos já apontavam para Cristo. E quando isso acontece no Novo Testamento, em que Cristo vem como homem, e diz a palavra que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou em forma de servo e teve sua morte, a morte de cruz, uma das mortes mais terríveis, né? Uma das humilhações mais terríveis naquela época, para nos dar vida, para nos dar esperança, para que nós possamos estar cada dia firmados na rocha, firmados na sua palavra, firmados no seu evangelho. E aqui no Salmo 36, ele vai falar a respeito do ímpio, mas também falar a respeito daquele que Deus derrama a sua misericórdia, tanto do ímpio quanto do justo, mas que nós precisamos tomar uma decisão, tomar uma posição diante de Deus, para que essa palavra, para que essa fonte de vida tenha um efeito em nosso coração, tenha um efeito também na nossa vida. E aqui no Salmo 36, eu vou ler desde o versículo 1, que diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se
da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obriguem a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Senhor, nessa manhã, Pai, colocamos nossos corações diante da Tua presença, diante de Ti, que Tu esteja, ó Senhor, nos guiando, nos direcionando, nos dando toda a graça para ministrarmos essa palavra, que essa palavra possa estar ministrando nossos corações e também revelando a Tua verdade em nossas vidas, Pai. Nós Te bendizemos, Te louvamos e entregamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui nesse texto, falando a respeito da misericórdia, da justiça do Senhor, da transgressão do ímpio, que não há temor, que eles acabam se vangloriando, né, ou planejando maldades e não aceita o que é bom e rejeita o que é bom e não aceita o que e aceita a maldade, né? Muito interessante isso que acontece. Esse pensamento do salmista, essa meditação, eu fiquei meditando nessa palavra, nesse salmo, e ele reflete exatamente a vida do ímpio, mas também muitas vezes a vida do cristão, quando ele se afasta de Deus, quando ele vai para longe da presença do Senhor, quando ele perde o propósito, quando ele perde a direção do caminho, que é Jesus, a verdade, e parte para um caminho de perdição. Essa palavra eu fiquei pensando e meditando nela, porque nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós temos escutado falar muito sobre a morte. Morte tanto de ímpios quanto de pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. De pessoas que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem a Deus. E principalmente muitos jovens, muitas pessoas jovens têm partido, às vezes, nem por causa do Covid, né, por causa dessa pandemia, mas por doenças de causas naturais ou até de violência, né, doenças que são hereditárias, que herdaram aí já há muito tempo. E eu fiquei pensando, né, o que valor tem a vida? Qual é a vida? Quanto vale a minha vida? Ou a vida daqueles que estão ao meu redor? Só que esse pensamento, ao mesmo tempo que eu meditava nisso, ele me levava, me apontava para Cristo. Porque Cristo não teve por preciosa a sua vida. Quando ele se entregou ali na cruz do Calvário, ele não imaginou assim, não, eu vou morrer por aquele que é bom, vou morrer por aquele que faz as coisas certinhas, vou morrer por aquele que nunca errou, nunca pecou. Isso é impossível. Vou morrer somente por aqueles que fazem as coisas certas. A palavra fala que em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, amou a todos de tal maneira, que entregou a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E justamente aqui, no versículo 9 do Salmo 36, ele diz que, pois em ti está a fonte de vida,
Na tua luz, vemos a luz. O salmista já reconhecia isso no Antigo Testamento, ele já meditava nessa questão, sabendo que Deus é a sua fonte de vida. Hoje nós sabemos que Cristo, Ele é a nossa fonte de vida. Ele é em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa segurança, se nós estivermos firmados nele, se nós estivermos agarrados, no sentido da palavra ali, enxertados, como foi ministrado uma palavra sobre o enxerto essa semana. Enquanto nós estivermos ligados, enquanto nós estivermos participando com Cristo, Ele estará vivo em nosso coração e nós também estaremos vivendo, nós estaremos respirando, nós estaremos transbordando essa vida. Se a minha vida está ligada a Cristo, ela vai estar exalando o perfume de Cristo, ela vai estar exalando aquilo que Ele tem me ministrado. Se eu não estou em Cristo, a minha vida, ela vai exalar a morte. E numa pesquisa aí que fizeram, os cientistas, né, chegaram à conclusão de que quando você morre, quando você falece, você exala um cheiro. Que nós estejamos exalando o perfume de Cristo. Que quando Deus for sentir as nossas vidas, for sentir os nossos corações, que nós possamos confessar essa palavra. Na tua luz, vemos a luz. Tu és a minha fonte de vida. Aquilo que as plantas necessitam para crescer, para viver, que Cristo seja para as nossas vidas, que a sua luz brilhe em nós e nós possamos resplandecer ao mundo, possamos resplandecer a sua palavra, resplandecer o seu amor. E o Salmo 41, versículo 2, também ele diz o seguinte: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. Que nós possamos confiar nessa palavra, possamos realmente vivenciá-la a cada dia, nesse tempo em que muitas coisas temos vivido, temos passado, temos sofrido, mas que essa certeza do nosso coração, em nosso coração, ela possa estar bem convicta em cada um de nós, que o Senhor é a fonte de vida. E quem nos deu essa vida foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor. Sem Ele, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor, mas Ele nos deu essa nova vida em Cristo Jesus. Lá em Gênesis, Ele dá ao ser humano, capítulo 2, versículo 7, quando diz que o Senhor formou ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pastor Jefferson sempre fala, né, que Deus fez um homem do pior material que existe na face da terra, né? Já pensou, hein, se o homem fosse feito de diamante? Misericórdia! Sendo feito do pó da terra, ele já é vaidoso, né? Já é soberbo, já é arrogante, já se acha, né? Já se acha o bambambam. Imagina se ele fosse feito de um outro material. Justamente, né? Para que nós possamos reconhecer que nós somos pó, que nós somos barro, que nós somos frágeis, que nós necessitamos dessa fonte, que nós necessitamos dessa palavra, que nós necessitamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Sem eles, nós não somos nada, nada, nada. E Ele é aquele que tem derramado o seu amor, que tem derramado a sua graça, que tem derramado a sua misericórdia, como diz nesse salmo.
É interessante que o Salmo 37 ele fala para nós não invejarmos o ímpio, né? Não invejarmos aqueles que fazem maldade, porque eles terão o seu fim. Nós também teremos o fim neste mundo, mas nós teremos um novo começo na glória com o Senhor na eternidade, numa vida eterna. Mas nós precisamos nesse mundo seguir os passos que Deus tem nos dado. E um outro salmo que fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. O Senhor é quem dá a vida e quem conserva a vida. A palavra de Deus, como uma notícia que nós não ouvimos todos os dias, né? A TV, ela gosta na internet também, ela gosta de propagar aquilo que dá ibope, né? Que dá polêmica. E tantas ações que têm sido feitas nesse tempo de Covid, mas não é tão divulgada quanto as tragédias. Nós, como filhos do Senhor, como aqueles que têm a palavra em seu coração, precisamos compartilhar essa palavra de vida. Esse Cristo vivo, que ele morreu ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e hoje vive estar em cada coração que se entrega a ele, que se coloca diante da sua presença, que se entrega a ele a cada dia. E o Senhor Deus dá e ele tira. O Senhor é o que tira a vida e a dá, e o faz descer à sepultura e faz subir. É triste a partida, é triste perder um ente querido, um amigo, um irmão. Nós já passamos por várias perdas e não é fácil. O ser humano nunca está preparado para partir, para morrer. Nós não fomos feitos para vivermos separados de Deus. Nós somos feitos para adorá-lo cada dia, para nos rendermos a Ele a cada dia, para exaltarmos a cada dia, para ter comunhão. Deus nos fez para que pudéssemos ter comunhão com Ele a cada dia. E Provérbios 8, 35 e 36 diz o seguinte: porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Como nós necessitamos, como nós precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. E Jó, ele reconhece isso, dizendo o seguinte: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, de um trabalhador? Como um escravo que suplica pela sombra, como o trabalhador que espera pelo seu pagamento? Então, como nós necessitamos essa vida humana, miserável, sem a graça de Deus, ela não é nada. Nós apenas vivemos. Estamos como um termo em francês, né?
en passant, só no bom português, de boa. O Senhor não nos chamou para ficar de boa nesse mundo, mas justamente quando há essa redenção, essa salvação de Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos proclamadores da sua palavra. No mundo que tem medo da morte, no mundo que teme a morte, mas não teme a vida, no mundo que ama as coisas ruins, mas que tem medo muitas vezes de ir para uma prisão, mas não tem medo de ir para o inferno, não se preocupa, ou às vezes se preocupa tarde demais, que nós a cada dia possamos levar essa palavra, mostrar para que essa luz brilhe nesses corações e eles possam reconhecer quem é Cristo, entregar sua vida a Ele e sair dessa vida miserável, dessa vida sem Cristo, dessa vida sem Deus e aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E que nós também possamos permanecer a cada dia nele. Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Ele é o nosso antídoto, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso remédio. Somente nele há esperança. Nossa esperança deve estar firmada em Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas. João 11:25, muito conhecido esse versículo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Muito compartilhada essa palavra, né? Muitas vezes você vai em velório, mas essa é uma palavra para quem crê e confessa a Cristo. Enquanto há vida, há esperança. Depois dessa vida, não adianta prantear, não adianta fazer mais nada, porque o tempo de nós decidirmos pela vida de Cristo, decidirmos em beber da fonte da água da vida é agora, é hoje, não é amanhã, não é depois, mas é agora. E somente através da sua palavra nós conseguimos nos achegar a Cristo e estar diante dele. 2 Coríntios 4, 10 e 11 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Como nós necessitamos do Senhor Jesus em nossas vidas. Levando sempre o nosso corpo a morrer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Isso é necessário também fazer todos os dias, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada com Cristo. É necessário fazer a nossa carne morrer todos os dias de nossas vidas. E aqui, Colossenses 3:5 diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E assim por diante o texto ele coloca. E a palavra fala, lá no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Quando alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, e assim por diante, né? Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, ele gostava de fazer esse jogo de palavras, né? A respeito de, sempre lembrando, nos trazendo a lembrança, nos trazendo a memória, como nós éramos antes de Cristo e o que Cristo faz em nossas vidas. Nós éramos transgressores, éramos maledicentes, malfeitores, mas Cristo transformou as nossas vidas e agora nós temos que ser benfeitores da sua palavra, proclamadores do seu evangelho, aqueles que levam a verdade, aqueles que não conhecem a Cristo. Se nos prostituirmos, hoje nos consagramos o nosso corpo a Cristo, entregamos a nossa vida por completo a Ele. Então, há um jogo. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos resgatou para uma nova vida, para nos dar essa vida em abundância. E muitas vezes nós imaginamos que essa vida abundante é uma vida cheia de bens materiais ou coisas que satisfarão a nossa carne, como muito tem sido falado nos dias atuais. Mas que bem maior nós temos em nosso coração? Que bem maior nós temos em nossas vidas? Se de repente Deus te leva, que adianta riquezas? Houve um caso de uma pessoa que faleceu aqui num acidente, né? E estava dentro de um veículo que quase de um milhão de reais, né? Com mais completa tecnologia de ponta que existe dentro de um veículo, né? De tudo que você imaginar. E um simples poste não foi o que na batida ali aconteceu e o carro ficou todo destruído, a pessoa perdeu a sua vida e o poste lá ficou. Que nas nossas vidas não adianta nós nos blindarmos de coisas que na hora em que nós realmente formos firmar o nosso passo, não estará firme. São as coisas desse mundo, as coisas passageiras. Mas que a principal fonte seja Cristo, seja o Senhor Jesus. Que nós estejamos nesse tempo que estamos vivendo nessa pandemia, que o nosso primeiro pensamento não seja quantas pessoas morreram ou alguma outra coisa que venha à sua cabeça, mas que nosso primeiro pensamento seja: obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua misericórdia se renovou em minha vida. Obrigado, Senhor, porque tu és a fonte de vida. Obrigado porque hoje eu posso beber de ti, eu posso descansar em ti, eu posso ser conduzido por ti.
que esse seja o nosso pensamento. Que o nosso coração não esteja sendo ocupado por coisas que vão nos deixar sobrecarregados, vão nos deixar de uma maneira pesada durante o dia, mas que nós possamos ocupar a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Que assim também nós possamos andar todos os dias de nossas vidas. Isso é para quem já segue a Cristo, quem já conhece a sua palavra, quem já anda com Ele nesse mundo. Que você possa andar todos os dias em novidade de vida, fazendo a sua vontade, seguindo o seu querer. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Isso é novidade de vida a cada dia. A misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Ela nos ministra de tal maneira, que somos mudados e não há um pensamento que vamos pensar somente no passado, nos gloriar do passado, mas que realmente nós estejamos firmados em Cristo e firmes nele, seguindo a sua palavra a cada dia. Amém, irmãos? Medite nesse salmo, medite nessa palavra, nesse dia, de como Deus tem sido a sua fonte de vida. Você anda preocupado, anda com seu coração cheio de pensamento que não vem do Senhor. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, E muitas pessoas tiram suas vidas por não conhecer a verdadeira vida, que é Cristo Jesus, a verdadeira fonte de vida. Entregue seu caminho, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, Ele lhe conduzirá, como diz a palavra. Deixa o Senhor lhe conduzir por pastos verdejantes. Deixa o Senhor conduzir a tua vida, deixa o Senhor conduzir o teu coração. Deixa que Ele seja a tua fonte. Deixa que Ele seja a tua vida, o teu consolo e o teu amparo. Amém? Então, nessa manhã, era isso que tinha para meditar com os irmãos, estar compartilhando essa palavra e agradecer a cada um. Vamos orar por esse momento, vamos orar por essa palavra. Eu não consigo ver comentários aqui, viu, irmã? Se alguém está pedindo oração, então, vamos estar orando, encerrando esse momento e agradecer, Sempre lembrando de hoje à noite, às 19h30, nosso pastor Martim Jesus Blas vai estar ministrando a palavra também, uma palavra de salvação, palavra de evangelismo. Convide aquelas pessoas que nesse momento estão sem esperança, que necessitam ouvir, que necessitam ser ministrados. Mande o link que fica disponibilizado meia hora antes,
Só você entrar aqui no Facebook e compartilhar. Não, por esse link aí, não é necessário a pessoa ter o aplicativo instalado no seu telefone, no computador, qualquer outro local, né? Pelo link ele consegue acessar em qualquer dispositivo. Então, compartilhe a palavra, compartilhe essas ministrações aí para que chegue naqueles lugares, né? Naquelas pessoas que realmente estão necessitando. E ali no final ele vai estar orando também, sempre tem orado pelos enfermos. Temos tido muitos testemunhos de pessoas que são curadas. E não somente isso, pessoas que têm se achegado a Cristo através da sua palavra, através da ministração ali que Deus tem ministrado através do seu servo. Então, compartilhe, irmãos. Dê o melhor presente para essa pessoa. Para aquele que não conhece a Cristo, de poder ser ministrado, de poder receber a palavra do Senhor e eles possam ser alcançados. Então, hoje à noite, às 19h30, no Facebook da Missão Cristã Elim, aqui no Facebook. Então, que você possa estar compartilhando essa palavra, possa estar compartilhando ali esse link, e muitas vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Amém? Vamos orar então por essa ministração e agradecer a cada um que aqui está, aqueles que estarão nos assistindo também mais tarde. Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai, te exaltamos e louvamos, porque Tu és, Senhor, a fonte de vida, fonte eterna, meu Senhor, Tu és, como nós te louvamos hoje. Tu és a nossa fonte. Em Ti, nós somos como um deserto sem vida. Mas, quando Tu nos alcanças, somos como um manancial em que aquilo que não havia vida começa a brotar, Senhor. Porque Tu és o que nos guia a cada dia. Nessa manhã, Pai, oramos por cada um que aqui está, por aqueles que também estarão vendo e ouvindo essa palavra mais tarde, que Tu esteja ministrando suas vidas, seus corações, as suas casas, nos seus lares. Se há alguém, Senhor, no nosso meio com pensamento de morte, com pensamento, Senhor, de tirar, de desistir desse mundo, Senhor, que Tu esteja renovando, que Tu esteja, Senhor, ó Deus, alcançando, Senhor, o seu coração, e não deixe que parta sem te conhecer, sem realmente, ó Deus, beber dessa fonte, experimentar dessa fonte que és Tu. Graças te damos por esse momento, graças te damos por essa palavra, graças te damos por esse tempo, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, que o Senhor possa continuar ministrando a sua vida e seu coração. Aleluia. Glória a Deus.